Gente, vamos falar um pouquinho sobre a administração eclesiástica, umas outras anotações do meu tempo ainda de seminarista, do pastor Nivaldino Cipriano Bastos, que ainda é, pastor na segunda de Irajá, se não me engano. E aí, tem algumas coisas aqui, coisas bem sucintas para a gente falar, né? Que administrar é você conseguir realizar alguma coisa com e através de pessoas, né? Você está fazendo sozinho, então, pastor, você não está administrando, né? E a administração, ela é composta de alguns princípios, né? Como planejamento, organização, liderança e controle de resultados. Você, como planejamento, você está antecipando, né, predeterminando o curso das atividades, né? A organização é você classificar e relacionar as tarefas para que elas sejam executadas sem conflito. Liderança tem a ver com criar a motivação das pessoas e levá-las à ação efetiva voluntariamente. Chora, né? E controle de resultado é aquela questão, né, do fazer e conferir para verificar como é que foram as coisas. Aí, em relação à questão de planejamento, a gente tem que pensar o que fazer, por que fazer, para que fazer, como fazer, quem vai fazer, quando fazer, onde fazer. Então não é só, a gente quer isso. Não, espera aí. Vamos pensar em todas essas coisas. Por quê? Porque a gente começa com o fim na mente, não é um negócio na orelhada, né? E aí, a questão da organização já tem a ver com como é que eu posso dizer, sendo algo que vai ajudar a gente a evitar o estresse, né? Porque assim, a organização nem sempre ela é observada. A gente percebe quando ela não está existindo. Agora, quando ela está existindo, a gente não percebe, está fluindo. A organização está ligada até a termo de conclusão. Exatamente, né? A gente verifica, né, que assim, a criação foi feita ordenadamente. Deus é atemporal, mas ele fez tudo dentro do tempo, né? E aí Moisés organiza o povo, Jesus organiza a multidão para dar, né, o alimento da multiplicação. A igreja tinha organização, lembra dos apóstolos, dos diáconos, dos bispos, presbíteros, assim por diante, né? Aí é importante a gente conhecer a estrutura de onde a gente está, até para a gente saber como funciona aquela organização, e se não funciona, a gente começar a criar. A questão da liderança, é importante a gente observar o seguinte: você está ali para orientar o povo para um objetivo. O povo pode até não querer te atender, mas ele pelo menos precisa saber para onde você quer ir. Isso tem que acontecer. Meu pastor não sabe para onde vai, isso não pode acontecer. Eu posso até não querer ir com ele, mas eu sei para onde ele está indo. É importante isso, né? A direção, a nutrição, né? Porque o líder precisa capacitar. Então, meu liderado pode até não querer aprender comigo, mas eu tenho que ter alguma coisa para oferecer. Se ele não vai aprender, é problema dele, mas eu tenho algo para oferecer. E aí, a questão do interesse. Como é que está a minha equipe? Eles têm que dar o jeito deles. Não, eles são minha equipe, eles são meu povo, eles são o meu time. É um time mais ou menos. Vamos pensar no time de Jesus? A gente tinha um Tomé que não acreditava nele, tinha um Tiago e um João que queria, né, ficar, né, aparecendo no Face de Jesus, né? A gente tinha, né, um Judas, né, que estava lá só dando a espetadinha, né, no Jesus e tudo aquele caso. A gente tinha Simão Zelote, que era, né, de extrema esquerda. A gente tinha Mateus ou Levi, que era o de extrema direita, que estava colado com o poder, e vamos lá. E a gente tinha aquele monte de situação, e Jesus lidou com aquela gente toda, né? Diz a Bíblia, né, amou-os até o fim. Então, se a gente não consegue amar essa gente problemática que Deus colocou na vida da gente, para a gente ajudá-los a ser parecido com Jesus, pede para sair, pede para sair. Entendeu? Não, mas é verdade, né? E detalhe, autodesenvolvimento. Você nunca vai além do que você é treinado.
Se você percebe que não está conseguindo fazer algo, é porque você precisa de um treinamento naquilo ali. Então, como é que você vai ajudar o povo se você mesmo não está crescendo? Né? Então, diz o ditado, né, que vaca que não pasta não dá leite. Então, dá o seu jeito. Não estou chamando vocês de vaca, tá? Então, antes que alguém fique chateado ou sentido aqui comigo. Aí, a questão, né, do controle de resultados. É importante a gente pensar, né? Peraí, a gente tem gráfico, tem avaliação, tem autoavaliação. Que nota numa reunião de liderança você dá para si mesmo pelo seu trabalho, né? O padrão de desempenho, a avaliação de desempenho, a correção do desempenho, caso o desempenho não tenha sido legal. É meio complicado porque, assim, principalmente na igreja, o pessoal, assim, faz um negócio lento, mas quer ser tratado como top, né? E quando o líder elogia uma pessoa que é top, o lento fica com bronca. Então é um negócio complicado, né? É um negócio meio tenso. Mas assim, ainda assim, a avaliação é importante. A gente precisa ter uma ideia, né, de como as coisas são. Eu, por exemplo, quando eu fui educador numa igreja, no meu tempo de seminarista, eu não sei onde estava com a cabeça que eu fiz aquilo. Primeiro eu peguei um vídeo da Lagoinha e passei pro pessoal do culto da igreja. Aí botei uma música só. Aí tava lá, aí tudo tocando legal, orquestra, não sei o que, aquele negócio lindo. Aí depois eu mostrei, sabe o que? Um vídeo do início do nosso culto. Aí apareceu o culto começando, um chegando, ligando o negócio, outro vem com guitarra, outro vem com não sei o que, aquele negócio a moda bangu, aquele... Rapaz, a reunião pegou fogo. Eu não era o pastor da igreja, né? Eu sou seminarista. E o que eu fiz? Para eles perceberem, olha um trabalho, a questão não é dinheiro, olha um trabalho excelente e olha um trabalho fedorento. Deu para entender? Então o que acontece? A pessoa, ela tá, porque o Senhor para mim é tudo, não sei o que ela vai fazendo aquele negócio assim, entendeu? Se a gente fosse Deus, a gente não ia querer. Imagina Deus, o rei do universo. A questão não é se o violão é vagabundo. A questão não é se isso, a questão é que é o seguinte, por exemplo, se eu estivesse tocando pro Ed Mota, eu não ia fazer do jeito que eu estou fazendo na igreja. Entende como é que é o negócio? Se eu tivesse sendo back vocal da Aline Barros, eu não estaria fazendo desse jeito. Mas é para Jesus. Parece que ser para Jesus é pior do que ser para qualquer outra pessoa. Então, quando eu fiz isso, deu aborrecimento. Mas eu tenho certeza absoluta que eles pararam para pensar, porque eles viram o quê? Olha, isso aqui é um padrão top, a gente não tem dinheiro para isso, mas olha o comprometimento. Isso aqui é a gente, ó, chegando, ligando, o culto está acontecendo e tal, não sei o que, um culto de domingo. E aí é um tipo de situação que, assim, eu não estou dizendo que a gente não pode vir a ter problemas, mas tem coisa que é corriqueira, entende? E assim, uma coisa, você tem tá cuidando do pai, da mãe que é idoso, você tem um filho pequeno, assim, você pega 2 ônibus e tem um problema de trânsito, alguma coisa do tipo e tal, a gente até entende, mas às vezes a pessoa mora numa quadra da igreja, é só vir andando, não tem nenhuma outra responsabilidade, às vezes é solteiro, às vezes está noivo. Tá entendendo? A menina pode encontrar o rapaz depois, na hora do culto, não precisa ele ir lá na casa dela para buscá-la, ela vai ajeitar o cabelo, e quando ele chega, aí, entende? É um tipo de situação que é para a gente pensar, porque se a gente tocasse na banda do Seu Jorge, a gente não ia fazer assim, mas é para Jesus. Fala. Pode sim. Entendeu a importância da avaliação de desempenho e do controle de resultados? Aconteceu na nossa igreja, foi domingo agora. 6 horas, só tinha uma pessoa no grupo lá. Quando deu 6h30, eram 4 pessoas. Eu falei assim, gente, essa turma já tinha que estar ensaiando de 6 às 6h30. 20 para as 7 começou o culto. O baterista chegou em cima da hora. Mas aquele negócio, se eu vou chegar e falar alguma coisa, é outro banco aí. Aí você tem que estar lidando com os seres humanos.
Não seja demasiadamente justo nem demasiadamente santo. A igreja tem pastor, o pastor tá vendo, tá dando para entender, e assim, ué. É complicado. O líder estava Não, o líder estava sentado no último banco e o 02 estava de frente do serviço. Deixa o cara, é a linguagem dele, é a linguagem dele. Não, rapaz, começamos a bater assim, uma conversa sobre política rápida. O pastor ficou de lá olhando assim, pastor, só estamos conversando, não estamos brincando, não, pastor, calma aí. Não, hoje em dia falar de política dá para dar medo. Eu estou dizendo aqui para ele que é melhor, um amigo meu que diz, é melhor já ir se acostumando. Aí, não, mas não é assim, não, a gente não pode pegar só porque está ruim querer deixar o menos pior. O 02 falando, falei que era. Hoje o 01 me procurou, né? Tipo assim, se eu não fosse falar alguma coisa, mas no final vai declarar, pô. Deixa eu ver se eu entendi. Você usou o assunto aqui de avaliação de desempenho como pretexto para falar de candidato. Não, não é de candidato, eu estou falando o seguinte, ó. Não há pontualidade do grupo com a igreja. Porque o senhor fala, se tocasse na banda do Jorge, estava todo mundo antes da hora. Como é para Jesus? É para Jesus. E é importante. A banda do Jorge também, né? Só não faz mineiro, o pessoal vai tudo mais cedo. Não, e Deus só deu a vida, né? O seu Jorge dá o dinheiro, né? E Deus só deu a vida. Sem dar o nome da igreja. Rapaz, eu já levei um pouco por causa disso. Perdoa. Não tem ódio não. Um dia começa às 6h20, um dia começa às 6h30, um dia às 6h40, Perdoa. um dia 10:07, um dia 5:07. Um dia acaba 15:09, um dia acaba 9h, outro dia acaba 5:10. Aí o irmão sabe disso, dia de domingo, sabe que a igreja não tem um horário estabelecido de encerramento. Aí, infelizmente, chega lá 8 horas. Chegam depois. Sim, eu estou entendendo, Jéssica, o que você está dizendo, que é como se assim, eu me adaptei à situação. Enquanto está todo mundo feliz assim, beleza. O problema é quando o indivíduo ele começa a reclamar da sua igreja. Porque eu não disse você não, filho. Relaxa, filho. Não, tem que precisar. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que quando o indivíduo começa a reclamar, aí você tem que chamá-lo para conversar e falar assim, olha só, a igreja é o que seus membros são. A igreja faz o que seus membros fazem. Quer uma igreja melhor, seja um crente melhor. Não é crente melhor, então não adianta você pegar o microfone e dar burdoada nos irmãos, tá entendendo? Não adianta você ficar pelos cantos falando do pessoal, não adianta almoçar o nome do pastor na casa dos outros, não adianta. Você quer que a coisa melhore? Você tem que começar a melhorar. Ah, porque a nossa música podia ser não sei o que, é simples. Começa a se dedicar, mas a gente não tem tempo, então se contente com o que vocês fazem. Acabou. Entendeu? Esse é o caso. É importante a gente pensar nisso. Digamos, eu sou do jeito que eu sou. Então, eu não posso cobrar os resultados de um outro pregador que tem mais habilidade do que eu. Para eu querer os resultados que ele tem, eu preciso buscar o treino que ele tem. Agora, eu estou disposto a isso? Estou disposto a gastar dinheiro com isso? Estou disposto a investir tempo nisso? Estou disposto a comprar os livros que o cara compra? A ir nas conferências e congressos que ele vai? A pagar o preço das conferências e congressos, workshops que ele paga? Se eu não estou, entendeu? Então, essa é a situação. E a avaliação de desempenho, ela serve muito para isso, né? De você dar uma olhada e verificar o seguinte: opa, essa área aqui não está legal, eu preciso dar uma melhorada. O senhor mostrou para a equipe. Deu para entender? E aí o que acontece? Só que a reação não foi boa. Entende? É esse tipo de situação. A gente só tem que ser honesto com a gente mesmo. Vamos pensar, a gente falou aqui, né, sobre a questão, né, de marido, esposa, aquele negócio todinho e tudo tal. A gente sabe que o homem não é de esquentar muito a cabeça com embelezamento. Pelo menos os caras da nossa idade aqui. Essa rapaziada mais nova tá diferente, né? Não, é verdade. Essa rapaziada mais nova gasta um dinheiro bom com creme, com sabonete, com perfume. A gente é meio a moda antiga. Aí raspa o sovaco. Aí o que acontece? Vamos pensar o seguinte: olha como é que são as coisas. A gente é meio assim. Mas a gente sendo assim, mesmo sendo assim, a gente fica meio atento se a esposa se cuida.
O que eu acho uma injustiça, né? Porque assim, eu posso andar a moda Bangu, mas eu quero a minha esposa legal. É meio esquisito isso. Então ela pode ver Tribo Fu e eu não posso ver Tribo Fu. Mas tudo bem. Mas a gente é machista da época, né? Da ditadura, esses negócios assim. Então a gente pensa desse jeito. E aí, por exemplo, há uma exigência maior da mulher para o embelezamento. E às vezes o marido está cobrando da mulher um negócio que é o seguinte: cara, você não investe nela o suficiente para querer que ela fique igual a modelo lá da televisão. Tá dando para entender? Aí eu lembro da música popular que fala: meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Acabou, entendeu? Então é um tipo de situação que assim, você quer ser uma igreja top? Então pague o preço. Porque assim, mas a outra igreja faz aquilo, o pessoal fica ensaiando até 2 da tarde. A outra igreja faz aquilo, o pessoal termina o culto de noite, ainda vai ter reunião para avaliar se o trabalho foi legal. Mas outra igreja faz aquilo, o pessoal se reúne toda semana para discutir o culto de domingo à noite. Mas outra igreja. Então é o seguinte: não vamos nos comparar com os resultados do outro se a gente não tem a mesma dedicação, o mesmo comprometimento do outro. Então eu não vou cobrar, né, da minha igreja um resultado que eu não estou ajudando a igreja a ter. Eu, como pastor, primeiro tenho que fazer o quê? Toma conta da sua vida. Entende? Quando os diáconos chegaram para mim e falaram que os pastores membros estavam demorando muito tempo para pregar, eu cheguei para eles e falei assim: meus irmãos, vamos fazer um negócio? A gente marca uma reunião entre eles e vocês conversem isso com eles. Porque embora... Calma, deixa eu terminar. Aí eu falei: por quê? Embora eu seja o pastor da igreja, eu me estendo no pregar. Então eu posso ter até autoridade espiritual para cobrá-los, mas eu não tenho autoridade moral para cobrá-los. Para eu dizer para eles pregarem em pouco tempo, eu tenho que ter disciplina para pregar em pouco tempo. Se eu não tenho disciplina para pregar em pouco tempo, é muito mole cobrar dos outros. Isso é um pensamento meu. Eu não estou dizendo que todo pastor tem que fazer isso, não. É um pensamento meu, entendeu? Então eu entendo que para eu chegar e falar para o meu filho: escova os dentes, eu tenho que ter autoridade moral. Eu tenho que escovar os dentes. Para eu falar para o meu filho: não grita com a sua mãe, eu não posso gritar com a mãe dele. Então é um raciocínio meu. E aí eu vejo que a gente tem uma dificuldade muito grande de se avaliar. A gente tem uma facilidade muito grande de avaliar os outros. Só que é o seguinte: se a gente se avaliar, a coisa melhora. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim: poxa, viu o banner da igreja tal? Eu falei: vi, e eu conversei com o líder daquela igreja. Aquela igreja gastou R$400 para fazer aquele banner. A gente vai gastar R$400 para fazer um banner? Se a gente achar caro fazer um banner de R$400, a gente não pode ficar: poxa, mas a outra igreja faz. A gente acha caro. Pô, o som da igreja tal. Aí eu falei: desculpa, eu esbarrei aqui na mesa. O som da igreja tal é top. Pô, deram azar de elogiar esse som, porque eu tinha ido pregar nessa igreja e eu lembro do pastor falando: irmãos, olha, vamos continuar a nossa mensalidade, 9 mil por mês que a igreja estava pagando. Poxa, O som é caro. Aí, observa bem, vai pagar 9 mil por mês? Não vai. Então, meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Entendeu? Fala. deixa eu fazer uma pergunta então. Faz rápido, já são 15 para as 10 e o povo quer ir embora. O senhor está observando a situação, Sim. igual ontem lá. O senhor está vendo que está alguma coisa fora do padrão. Aí, qual é a posição do senhor? Eu queria uma reunião com um grupo de músicos aí. Você quer isso não certo? Sim. Só que ainda assim, o líder precisa ser cuidadoso. Por exemplo, na empresa, você tem o poder da advertência, da demissão, da promoção, aumento de salário, tudo isso. No quartel, você tem a arma de prender, tá entendendo? Perseguir, infernizar. Na igreja você tem a Bíblia, e tem gente que não obedece a Bíblia, entendeu? E aí o que acontece? Você de repente até consegue botar o cara no eixo, porque ele pensa assim: não vou me meter com o pastor.
Mas sabe o que ele faz? Ele não briga com você, ele não fala de você, ele só recua. Aí o amigo dele recua, o outro amigo recua, ninguém vai de frente contigo, mas todo mundo diz que depois que você chegou a igreja esvaziou. Até que chega uma hora que você mesmo chega e fala assim: gente, estou indo embora. Entende? Porque a gente acha que o pastor só sai da igreja quando o nego começa opa, fazer isso aqui não pode não, né? Então o que acontece o pessoal acha que o pastor só sai da igreja quando o nego tira o couro dele. Não. Tem a agressividade, né, da bordoada, mas tem, não, estou falando da agressividade só, né? Mas assim, tem a agressividade passiva, aquele cara que te mata na unha, entende? Por exemplo, minha mãe falava que o meu irmão mais velho, quando ela dava uma coça nele, era certo de uma jarra estar furada, vazando, de ter um vaso de planta quebrado, assim, mas era certo, ela era bater no Rogério, acontecia alguma coisa, entende? Agressividade passiva. Tá todo mundo bancando as ovelhinhas, mas nego tá ali, ó, te boicotando devagarzinho, te dando canseira. E essas coisas assim, o pastor tem que pensar nisso tudo. Por quê? Porque essa gente que te atrapalha não está preocupada com a igreja, ela está preocupada com uma disputa de poder. Só que você está preocupado com a irmã que está querendo se curar do câncer, você está preocupado com o pai que está com o filho nas drogas, você está preocupado com o irmão que está com o pai internado, você está preocupado com aquela gente, você tem que cuidar daquela gente, e você não pode ficar descendo do muro, Neemias, para ficar em treta com o Sambalate. Então, isso aí tem que ser muito bem pensado. Como é que eu faço? Se eu só chegar e falar assim, ó, tá todo mundo no banco, até que ponto eu tenho a minha liderança fechada comigo, como assim? Pô, cara, tu tá errado mesmo, o pastor tá certo. Mas se você fosse o pastor, imagina se um cara estivesse fazendo o que você está fazendo. Agora, se o amigo, em vez de corrigir o amigo, chega e fala assim: é mesmo, né, pastor, não tem coração, né? Você é tão gente boa, sei que lá, né? Cresceu junto comigo, entende? Então essas coisas acontecem, daí a importância. Ele está sempre tentando se preparar, esse é o contexto. Ele tem que aprender a inteligência interpessoal, ele tem que aprender a lidar com o pessoal, ele tem que aprender a lidar com o seu próprio temperamento, para ele não estragar o negócio, porque o cara vai desestabilizar ele não pode se deixar desestabilizar, entendeu? Ele tem que ter uma palavra firme, mas uma palavra serena, ele tem que ser duro, mas ser amoroso. Isso não é fácil, isso requer todo o investimento. Porque tudo bem, o cara não vai bater de frente contigo porque você é o pastor da igreja, mas quem disse que ele precisa bater de frente contigo? Ele pode ser a vítima, e todo mundo fica te olhando com cara feia porque você foi mal com o cara, e você sabe o que aconteceu e ele sabe o que aconteceu, mas a mídia que ele fez pareceu que você não tinha coração e ele era uma pobre ovelhinha. Mas vamos parar de falar coisa triste, né? Então a gente viu que precisa de planejamento, organização, liderança e controle de resultado. E aí, diante dessa situação, só para a gente fechar aqui, a gente tinha falado, né, sobre a questão de documentos da igreja, e é importante a gente pensar, né, assim, vamos organizar uma igreja. Se a igreja ela por exemplo, batista, a gente vai organizar, né, depois de uma congregação, tudo bonitinho. Vamos tentar evitar organizar uma igreja de grupo faccioso. O pessoal saiu mordido com o pastor, orienta o pessoal a voltar lá e resolver o problema de comunhão. Tudo bem que você é pastor, tá doido para ser pastor de igreja, mas assim, não é muito legal começar com esse pessoal, até porque esse pessoal talvez possa continuar a estratégia de rebelião no ministério, e você vai ser o primeiro de muitos que vão rodar, entendeu? Até porque esse maldade se aprende e se acostuma, né? E aí nisso, evitar insinuar ou mesmo orientar membros de várias igrejas a organizarem-se em congregações ou igreja, né? O cara tá chateado lá na igreja dele, vem pra cá, Brasil, entendeu? Aí nisso todo mundo tá chateado, vem pra minha congregação, daqui a pouco organizamos a igreja. Cuidado, você pode ser a próxima vista.
vítima, porque o descontente de lá vai ficar descontente contigo. É bom lembrar disso. O falso de lá vai ser falso aqui. E vamos seguindo, né? Uma congregação precisa de pelo menos os seguintes requisitos para ser organizada em igreja, né? Ter a maturidade doutrinária, né? Por isso tem até o concílio para testar isso. Liderança capaz, autossuficiência financeira, capacidade para se multiplicar. O livro Evangelismo Pioneiro fala que a igreja local ela precisa ser autogovernada, né? Autossustentada e autopropagadora. A igreja precisa ser autogovernada, autossustentada e autopropagadora. Se ela não tem condições de se governar, se ela não tem condições de se sustentar, se ela não tem condições de divulgar o trabalho, precisa sempre da igreja mãe, ela não está pronta para ser igreja. Não está, né? E aí nisso, em relação à questão de concílio, a igreja organizadora vai fazer a convocação de um concílio para proceder ao exame e aconselhar a igreja a ser organizada. Poderá ser composto de pastores, diáconos e demais membros representando determinadas igrejas. Abertura, organização do concílio, e aí nisso presidente, secretário, examinador, oração, leitura do pacto, entrega da Bíblia, sermão oficial. Aí nisso tem o exame, a decisão do concílio, a organização da Novel Igreja, se ela for aprovada, oração pela Novel Igreja, eleição do pastor ou diretoria, entrega da Bíblia, leitura do pacto das igrejas batistas, sermão, dissolução do concílio, encerramento, a igreja está pronta, né? Em relação à questão das assembleias, a gente já falou, né, numa outra ocasião. A questão, né, de definição de estatuto e regimento interno. O estatuto é um instrumento escrito onde se fixam os direitos e obrigações em relação à sociedade a que o estatuto se refere, regulando seus atos. É o registro do estatuto que faz nascer uma pessoa jurídica. É o Código Civil que disciplina esta matéria, certo? E aí nisso o regimento interno já é um conjunto de normas para regular os trabalhos de um grupo deliberativo. É uma norma disciplinadora dos direitos e deveres. O regimento interno é facultativo, não pode contrariar o estatuto. Enquanto o estatuto é lá para fora, o regimento é para cá para dentro. O estatuto é obrigatório, o regimento não. E aí nisso a responsabilidade, né, da igreja como pessoa jurídica, mais uma vez, declaração do imposto de renda, inscrição do pastor no INSS, né, em relação aos impostos, né, é isento de impostos, né, mas não é isento de taxas e contribuições, empregados, relações trabalhistas e tudo tal, e nisso a questão da diretoria da igreja. Para exercício de suas funções, a igreja elege um grupo de pessoas que assumem as mais diversas posições. A estrutura e o número de pessoas varia de igreja para igreja, de denominação para denominação. Quais são os fatores na escolha de membros para o departamento ou organização? Observar a estrutura da igreja, eleger uma comissão capaz de indicar os nomes da igreja e observar os princípios bíblicos na escolha. Qual a espiritualidade da pessoa e qual a habilidade? Às vezes a pessoa é muito crente, mas ela não tem condições. Às vezes ela tem bastante habilidade, mas ela não é espiritual, né? Então, oferecer treinamento constante, especialização aos líderes. A gente sabe que hoje em dia é mais difícil o pessoal ter interesse em treinamento, mas assim, a gente precisa ter esse interesse, já que a gente que está à frente da igreja. E definir claramente a área de ação de cada setor da igreja. Por exemplo, lá na igreja, nós criamos um manual de atribuições. E aí, vez por outra, eu estou compartilhando o manual por escrito, via WhatsApp, imprimindo, fiz vídeos no YouTube e tenho compartilhado com o pessoal. Para quê? Para a gente caminhar, né, numa linha. Quem estiver fora, a gente vai e tenta trocar uma ideia. Isso é até seguro, porque quando a pessoa me procura, não, irmão, é assim, 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 assim. Já vai ficando de cor meu jeito de trabalhar. Já vai ficando dando no formato. Vai chegar uma hora que a igreja vai ficar na forma. Só que não é hoje. A minha igreja vai fazer 64 anos. Eu estou lá há 10 anos.
Então, a minha igreja passou 54 anos sem mim. Então, ela não vai aprender a trabalhar comigo da noite para o dia. Meu Deus. Está dando para entender? É importante lembrar disso. E quem não quer passar por esse processo de aculturação e inculturação, é bom frisar o seguinte: planta uma congregação, planta uma igreja que não tenha origem de facção, porque quem tentou derrubar o pastor de lá vai tentar derrubar o pastor daqui, a não ser que se arrependa. Quem ficou cheio de mágoa do pastor de lá vai ficar cheio de mágoa do pastor daqui, a não ser que vá lá e resolva o seu problema de comunhão. Quem, por exemplo, está acostumado a tirar pastor, vai tentar tirar pastor. Quem boicota pastor, quando estiver insatisfeito, vai boicotar. Então, se não quer ter habilidade com isso, começa na igreja do zero. Gente que você vai ter que ajudar a sair do vício, sair disso, sair daquilo outro, só que também dá trabalho. O pessoal não tem nada disso, mas tem a manha, tem o Paranauê. O outro, o pessoal não tem a manha, mas tem os carrapichos. Aí você decide. Amém? Pastor, essa igreja que o senhor pastoreia é a primeira do senhor? Isso, meu primeiro ministério. Amém? Não. Então, não, o amém é para eu poder desligar. Pode encerrar para a gente ir embora? Então beleza. Gente.